Imagine trabalhar todos os dias sendo humilhada pelo seu chefe milionário, ameaçada de demissão a cada pequeno detalhe, até que um dia, na frente de toda a empresa, você explode e diz que vai embora. Mas é aí que ele surpreende a todos com uma frase inesperada. Você não vai a lugar nenhum. O que poderia estar por trás dessa declaração? Orgulho, poder ou algo muito mais profundo que ninguém imagina? Fique comigo até o fim, porque essa história vai mexer com você do começo ao último segundo. E já aproveita, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio ainda marcava pouco depois das 7, quando Milena atravessou o saguão envidraçado do Grupo Almeida. O som ritmado dos saltos ecoava no mármore brilhante, entre arranjos de flores sofisticados e recepcionistas que sorriam mecanicamente para todos. O prédio imponente era um símbolo de poder, e cada detalhe parecia lembrar aos funcionários que eles estavam ali para servir ao império de um homem, Luciano Almeida. Milena havia aprendido a caminhar com postura ereta e olhar firme, mesmo quando por dentro tremia. Já não se impressionava com a arquitetura moderna ou com as obras de arte espalhadas pelas paredes. O que a intimidava era outra coisa, a sensação de que, a qualquer momento, poderia cometer um deslize e se tornar alvo da frieza de Luciano. Na mesa dela, ao lado da sala executiva, já havia uma pilha de pastas aguardando. Antes mesmo de conseguir ligar o computador, o celular vibrou. Uma mensagem curta e gelada. Sala de reuniões. Agora. Milena fechou os olhos por um instante. Respirou fundo e seguiu o corredor, sentindo o estômago se contrair. Ao entrar, encontrou Luciano já sentado à cabeceira, imponente no terno escuro perfeitamente ajustado. O ar-condicionado parecia ainda mais gelado na presença dele. Você demorou, disse ele sem sequer levantar o olhar dos papéis. São 7h35, Sr. Almeida. A voz dela saiu calma, mas a mão suava. Ele ergueu os olhos, escuros e penetrantes, e retrucou. Exatamente. Eu disse, agora. Aquela troca era comum. Luciano não se contentava com a pontualidade. Exigia que todos se moldassem ao tempo dele. Enquanto passava instruções sobre a reunião com investidores, o tom da voz não deixava espaço para falhas. Preciso da apresentação revisada até às 11. Se houver um número incorreto, não volte amanhã. Milena assentiu em silêncio, anotando cada detalhe. Por dentro, uma chama de revolta tentava se acender, mas ela a sufocava. Estava acostumada a ouvir ameaças como se fossem parte do contrato. Ainda assim, cada vez doía um pouco mais. Quando deixou a sala, os colegas a observavam discretamente. Alguns com pena, outros com indiferença. Era sabido que Luciano era um chefe implacável, mas ninguém ousava enfrentá-lo. Afinal, todos ali dependiam do emprego, inclusive ela. As horas seguintes foram uma maratona. Milena digitava sem parar, revisava relatórios, checava dados e enviava e-mails. Já não sentia as pontas dos dedos, mas ainda assim avançava. A voz dele ecoava em sua mente. Se houver um número incorreto, não volte amanhã. À tarde, entregou os documentos revisados. Luciano mal ergueu o olhar. Está mal formatado, revise de novo. Eu segui o modelo da semana passada. Então melhore o modelo, não tenho tempo para desculpas. Ele saiu deixando-a sozinha com a garganta apertada. Milena apertou os punhos debaixo da mesa, impedindo as lágrimas de caírem. Não daria a ele o prazer de vê-la fragilizada. No fim do expediente, quando finalmente desligou o computador, percebeu que era a última no andar. Caminhou até o elevador, os ombros pesados, e desceu até o térreo. Do lado de fora, o vento frio da noite bateu em seu rosto, trazendo um alívio amargo. No ônibus de volta para casa, encostou a testa no vidro e deixou os pensamentos fluírem. Perguntava-se quanto tempo ainda suportaria aquela rotina de medo e humilhação. Gostava do trabalho, sabia de sua competência,
mas estava exausta de viver sob o olhar que a julgava o tempo inteiro. Quando chegou em seu pequeno apartamento, desabou no sofá. As paredes simples contrastavam com os cenários luxuosos que enfrentava todos os dias. Ali, no silêncio da noite, finalmente deixou as lágrimas caírem. Até quando? Sussurrou para si mesma. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Pequeno, quase imperceptível, mas real. A semente de uma coragem que cresceria em breve. Uma voz interior que começava a dizer que ela não precisava aceitar aquilo para sempre. Milena não sabia ainda, mas o confronto que mudaria sua vida já estava à espreita. E quando chegasse, seria impossível voltar atrás. A manhã seguinte começou com um nó no estômago. Milena se arrumou como de costume, mas o espelho refletia mais do que apenas sua imagem. Refletia a tensão acumulada, o peso de anos de cobranças, humilhações e noites mal dormidas. Ao prender o cabelo e ajustar a roupa social, sentiu-se como se estivesse vestindo uma armadura. Precisava dela para enfrentar mais um dia sob os olhos do homem que parecia nunca estar satisfeito. No caminho até o trabalho, as palavras dele da véspera ecoavam em sua mente. Se houver um número incorreto, não volte amanhã. Essa ameaça tão repetida já deveria ter perdido o impacto. Mas não. Ainda ardia como se fosse a primeira vez. Quando chegou ao prédio, encontrou o ambiente mais agitado que o normal. Todos falavam sobre a reunião das 10 horas com investidores estrangeiros. Era o tipo de evento em que um deslize podia comprometer milhões, e Luciano fazia questão de deixar claro que qualquer falha seria imperdoável. Milena sabia que seria a responsável por organizar a apresentação. Durante a manhã, revisou os slides pela 4ª vez, cruzando dados, conferindo gráficos, ajustando detalhes mínimos. Enquanto digitava, ouvia os comentários dos colegas pelos corredores. Almeida vai ser implacável hoje. Dizem que o conselho está desconfiado da expansão. Tomara que não sobre pra gente. Ela respirava fundo, tentando afastar o nervosismo. Sabia que, se algo desse errado, seria a primeira a pagar o preço mesmo que não fosse culpa dela. Pouco antes da reunião, Luciano passou por sua mesa. Alto, imponente, impecável no terno cinza escuro, ele não precisou levantar a voz para impor sua autoridade. Espero que esteja tudo perfeito, disse seco. Milena apenas assentiu. Não havia espaço para justificativas. A sala de reuniões estava preparada para impressionar. Mesa oval de vidro, telas gigantes ligadas, pastas de couro com o logo da empresa diante de cada cadeira. Os diretores já estavam sentados quando Luciano entrou, ocupando naturalmente a posição central. Sua simples presença calou qualquer murmúrio. A apresentação começou. Um dos diretores fazia a introdução, enquanto os gráficos se sucediam na tela. Milena observava atenta, pronta para intervir caso houvesse algum problema técnico, mas, de repente, Luciano ergueu a mão, interrompendo o fluxo da fala. Espere. A voz dele cortou o ar. O que é isso? A tensão foi imediata. Todos acompanharam o olhar dele até a tela, onde um gráfico mostrava uma projeção de crescimento. Luciano bateu o dedo na mesa. Esse número está errado. Está desatualizado. O diretor tentou explicar. Houve uma atualização do setor financeiro na madrugada. Talvez... Eu não perguntei a você, interrompeu, a voz fria como gelo. O olhar dele recaiu sobre Milena. Perguntei a ela. O coração dela disparou. Sentiu dezenas de olhos se voltarem para si. Senhor Almeida, eu revisei todos os números. O setor financeiro enviou a alteração depois que finalizei a apresentação. Não houve tempo hábil para integrar. Não houve tempo? Cortou ele, elevando o tom. Você é paga para ter tempo. O silêncio que seguiu foi sufocante. Alguns diretores desviaram o olhar, outros balançaram a cabeça discretamente. Ninguém ousava defender Milena. Luciano se recostou na cadeira, cruzando os braços. É impressionante como uma única pessoa consegue comprometer um trabalho de meses. Se não consegue lidar com responsabilidade, talvez este não seja o lugar certo para você. As palavras caíram sobre Milena como pedras.
Sentiu o rosto aquecer, mas não era vergonha. Era raiva. Raiva de ser tratada como bode expiatório mais uma vez. Raiva de ser diminuída diante de todos. Por um instante, pensou em ficar em silêncio, como sempre fazia. Mas algo dentro dela quebrou. O nó preso em sua garganta se desfez em coragem. Ela se levantou devagar, mantendo a postura ereta, e encarou Luciano nos olhos. O senhor tem razão em uma coisa, Sr. Almeida. Talvez este não seja o lugar certo para mim, porque eu não aceito mais ser tratada assim. Um murmúrio correu pela sala. O choque era visível. Milena continuou, a voz firme. Estou pedindo demissão. Aqui, diante de todos. Não vou continuar em um ambiente onde cada esforço é ignorado e cada erro, mesmo quando não é meu, se torna uma condenação. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso inédito. Alguns diretores a olhavam com admiração silenciosa. Outros pareciam temer a reação de Luciano. Ele, por sua vez, ficou em silêncio por alguns segundos, apenas a encarando. Os olhos faiscavam, mas havia algo mais ali, algo difícil de decifrar. Então inclinou-se levemente para a frente e disse em voz baixa, mas firme: Você não vai a lugar nenhum. O impacto foi imediato. A sala inteira congelou. Não era uma frase de despedida, nem uma tentativa de convencê-la com argumentos racionais. Era uma ordem, um veto, como se Luciano estivesse reivindicando algo que não podia perder. Milena permaneceu de pé, o coração em disparada. Parte dela queria sair correndo, nunca mais voltar. Outra parte, confusa, tentava entender o que havia por trás daquela declaração. Não parecia apenas arrogância. Parecia algo mais profundo, mais íntimo, que ele mesmo talvez não conseguisse explicar. E naquele instante, Milena soube que nada seria como antes. A sala de reuniões continuava mergulhada em silêncio depois da frase de Luciano. Você não vai a lugar nenhum. Era como se o tempo tivesse parado. Os diretores se entreolhavam, alguns tentando disfarçar a surpresa, outros simplesmente boquiabertos. Ninguém ousava se mover. Milena sentia o coração pulsar descompassado. Ainda de pé, respirava fundo, tentando manter a compostura. Ela tinha tomado coragem para se libertar, para erguer a voz e dizer basta. Mas em vez de liberdade, recebeu uma sentença que soava mais como prisão. Como assim não vou a lugar nenhum? Perguntou, rompendo o silêncio. Sua voz não tremeu, apesar da tempestade dentro dela. Eu não sou sua propriedade, Sr. Almeida. Tenho todo o direito de sair quando não quero mais ficar. Luciano descruzou os braços e se inclinou para a frente. O tom da voz era firme, mas havia uma intensidade nova, que confundia. Você acha que pode simplesmente se levantar e ir embora depois de tudo? Depois de tudo o quê? Rebateu sem hesitar. Depois de anos sendo humilhada, ameaçada e tratada como se fosse invisível, eu já aguentei mais do que deveria. O murmúrio entre os diretores cresceu, mas rapidamente cessou quando Luciano lançou um olhar fulminante. Ele se levantou devagar, alto e imponente, caminhando em direção a Milena. O som dos sapatos contra o piso ecoava, marcando cada passo. Você não entende, Milena. A voz dele agora era mais baixa, quase um sussurro, mas carregada de autoridade. Você é essencial aqui. Sem você, o caos se instala. Ela deixou escapar uma risada curta, incrédula. Essencial? Senhor Almeida, o senhor já deixou claro inúmeras vezes que qualquer pessoa pode ser substituída. Inclusive eu. Por que agora seria diferente? Luciano parou diante dela, tão próximo que podia sentir o perfume dele, amadeirado e sóbrio. Os olhos dele, antes frios, agora tinham uma chama estranha. Porque não é qualquer um. Milena engoliu seco. Aquelas palavras a atingiram de forma inesperada. Pela primeira vez, parecia que ele não falava apenas como chefe, mas como homem. Ainda assim não podia ceder. O senhor me usou como alvo de suas frustrações por tempo demais, e agora quer me impedir de sair? Isso não faz sentido. Luciano fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra algo. Quando os abriu, havia ali uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Não vou permitir que você vá embora. Ela ergueu o queixo, decidida. Então escute bem.
Estou pedindo demissão. Não é um capricho, não é impulso. É a única forma de recuperar minha dignidade. As palavras caíram como marteladas. Pela primeira vez, alguns diretores se remexeram nas cadeiras desconfortáveis. Um deles pigarreou, outro ajeitou os óculos, mas ninguém interveio. Era como assistir a um duelo silencioso, e ninguém ousava se meter entre as duas forças. Luciano inspirou fundo, os ombros tensos. Ele parecia pronto para explodir, mas conteve-se. Deu um passo para trás, cruzando os braços novamente. Você pode dizer que está pedindo demissão. Pode até acreditar nisso. Mas não. Vou aceitar. Não vou assinar sua saída. Milena piscou confusa. Não vai... aceitar? Repetiu incrédula. Então agora, além de tudo, quer me manter aqui contra a minha vontade? Quero que entenda, respondeu a voz grave, que sua presença não é descartável. Nem para a empresa, nem para mim. A pausa antes da última frase fez o coração dela disparar. Aquilo não era apenas sobre negócios. Havia algo mais escondido ali. Algo que ele não estava pronto para dizer abertamente. Milena respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Parte dela queria gritar, jogar tudo para o alto e sair correndo. Outra parte, contra sua vontade, sentia uma estranha curiosidade. O que havia por trás daquela insistência? Ela pegou sua pasta, mantendo a postura firme. O senhor pode se recusar a assinar, mas não pode me obrigar a continuar aqui para sempre. Eu não sou prisioneira de ninguém. E sem esperar resposta, caminhou até a porta. O som dos saltos ecoou pelo corredor como um desafio. Os funcionários do andar a viram passar, alguns com olhares de surpresa, outros com expressões de admiração. Pela primeira vez, alguém havia enfrentado o intocável Luciano Almeida de forma aberta. Quando entrou em sua sala, fechou a porta com força e deixou-se cair na cadeira. O corpo tremia, mas não era apenas de medo, era também de adrenalina. Havia dito o que precisava ser dito, mas por mais que quisesse acreditar que tudo estava acabado, a frase dele continuava ecoando em sua mente. Você não vai a lugar nenhum. E no fundo, Milena sabia. Aquilo não era apenas uma ameaça, era um enigma. Milena fechou a porta de sua pequena sala com força e encostou-se nela, tentando controlar a respiração. O coração ainda martelava no peito, como se tivesse acabado de correr uma maratona. A coragem que a fizera se levantar diante de todos parecia se dissipar agora, deixando em seu lugar uma mistura de medo, cansaço e, estranhamente, alívio. Pela primeira vez, tinha falado o que guardava há anos, e, no entanto, a reação de Luciano a deixava mais confusa do que nunca. Ela pensava que ele a dispensaria na mesma hora, que usaria sua frieza para cortar qualquer vínculo. Mas não. Ao contrário, ele havia repetido 2 vezes, diante de todos, que ela não iria a lugar nenhum. Aquilo soava menos como uma ordem de chefe e mais como uma súplica mascarada. Não teve tempo de refletir muito. A porta se abriu de repente, sem aviso. Luciano entrou, preenchendo a sala com sua presença imponente. Ele fechou a porta atrás de si e o silêncio que se seguiu foi quase sufocante. O que foi aquilo, Milena? A voz dele estava firme, mas não alta. Diferente da humilhação pública de antes, agora havia algo mais contido, quase íntimo. Ela ergueu os olhos, mantendo-se sentada para não demonstrar que estava tremendo por dentro. Aquilo foi a verdade. Eu não aguento mais. Luciano avançou até sua mesa, apoiando as mãos sobre o tampo como se a encurralasse sem tocá-la. O perfume dele, a imponência, a sombra projetada, tudo a fazia se sentir encostada contra a parede. Você acha que pode simplesmente colocar tudo a perder assim? Anunciar sua saída na frente de investidores, conselheiros, diretores? Milena se levantou de súbito, encarando-o de frente. E você acha que pode me humilhar quantas vezes quiser sem consequências? Luciano, não sou um objeto do qual você pode dispor quando bem entende. Os olhos dele faiscaram, mas não havia a frieza habitual. Havia algo diferente, como se cada palavra dela o atingisse de forma pessoal. Você não entende, disse baixando o tom.
Sua saída significaria mais do que perder uma funcionária. Milena arqueou as sobrancelhas. Então admita de uma vez, não é sobre a empresa, é sobre você. Luciano ficou em silêncio por alguns segundos. O maxilar travado denunciava que lutava contra as próprias palavras. Ele respirou fundo, desviando o olhar para a janela antes de voltar a fitá-la. Eu construí tudo isso me mantendo no controle. Não posso permitir que alguém simplesmente me abandone. Ela quase riu, mas o riso foi cortado pela indignação. Abandone? Eu não sou sua propriedade. Estou aqui porque trabalhei duro. E se decido sair, é porque tenho esse direito. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto raro em alguém sempre tão calculado. Pela primeira vez parecia perdido. Milena, você não tem ideia do que representa. Aquela frase a desarmou por um instante. Não era arrogante, não era fria. Era quase uma confissão. Mas ela não podia se deixar levar. Não depois de tudo o que havia passado. Eu só quero sair daqui com dignidade. Sua voz saiu mais suave, mas ainda firme. Não vou mais permitir que ninguém me trate como um erro ambulante. Luciano se afastou lentamente da mesa, caminhando até a estante de livros de couro alinhados. Passou os dedos pelas lombadas, como se buscasse ali a calma que lhe faltava. Você acha que eu não vejo seu esforço? Perguntou sem olhá-la. Acha que não percebo que mantém essa empresa de pé em áreas que nem deveria assumir? Milena se surpreendeu com as palavras, mas não respondeu. Ele se virou novamente, e agora seu olhar tinha menos dureza e mais algo próximo da admiração. Talvez eu tenha sido duro demais. Talvez tenha descontado em você a pressão que deveria carregar sozinho. Ela sentiu um aperto no peito. Nunca ouvira sequer um indício de reconhecimento dele. E ainda assim, não podia esquecer os anos de humilhação. Talvez não é suficiente, Luciano. Palavras não apagam o que já foi feito. Ele assentiu lentamente, como se aceitasse o golpe. Então me diga o que posso fazer. A voz saiu baixa, quase um pedido. Milena respirou fundo. Estava diante de um homem que sempre se mostrara inquebrável, agora abrindo uma fresta de vulnerabilidade. Parte dela queria acreditar. Outra parte dizia que era perigoso se deixar levar. Não é sobre o que você pode fazer, respondeu enfim. É sobre o que eu decido para a minha vida. O silêncio que se seguiu foi denso. Luciano a encarou como se buscasse uma resposta nos olhos dela, mas Milena se manteve firme. Por fim, ele apenas passou por ela, abriu a porta e saiu sem dizer mais nada. Sozinha, Milena desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, o coração ainda acelerado, a mente em turbilhão. Vira algo em Luciano que ninguém mais via, uma brecha, um lado humano escondido sob camadas de arrogância. Mas isso era suficiente para apagar tudo? Não sabia a resposta. Só sabia que depois daquela conversa, nada voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, Milena chegou ao trabalho ainda abalada pela conversa da noite anterior. Dormira pouco, com a mente povoada por lembranças do olhar de Luciano. Não o olhar frio que costumava a esmagar, mas aquele outro, mais humano, que deixara escapar por alguns segundos. Era como se tivesse visto uma rachadura em uma muralha de concreto, uma fresta que revelava algo inesperado. E essa lembrança a perturbava tanto quanto a acalmava. Ao passar pelo saguão, percebeu de imediato que o clima estava diferente. Alguns colegas a olhavam com respeito, quase com admiração. Outros cautelosos desviavam o olhar. O episódio da reunião ainda estava fresco na memória de todos. Ela, que antes era vista como a secretária que vivia sob as broncas do patrão, agora era a mulher que tivera coragem de enfrentá-lo. Quando chegou à sua mesa, encontrou um envelope sobre os papéis. Reconheceu a caligrafia sóbria e firme. Sala do Conselho, às 11 horas. Preciso de você lá. L.A. Milena ficou imóvel por alguns segundos, encarando aquelas poucas palavras. Luciano nunca se comunicava assim. Era sempre por e-mail, por ordens diretas, por mensagens secas. Aquilo parecia pessoal demais. Às 11 em ponto, entrou na sala do conselho. Normalmente ela ficaria em pé no canto apenas observando, mas Luciano puxou uma cadeira ao lado da sua. Sente-se,
disse, num tom que soava mais como convite do que ordem. Os conselheiros trocaram olhares discretos, surpresos com a cena. Milena, constrangida, sentou-se. Durante a reunião, Luciano apresentou os planos de expansão, mas, em certo momento, passou-lhe a palavra. Foi Milena quem estruturou esses relatórios. Ela pode explicar melhor do que qualquer um. O choque foi imediato. Milena nunca havia recebido crédito público de Luciano. Com as mãos frias, pegou os papéis e explicou com calma cada dado, cada projeção. Falou com segurança, mesmo que o coração batesse forte. Quando terminou, alguns conselheiros assentiram, murmurando elogios. "Excelente", disse um deles. Luciano apenas inclinou a cabeça e concluiu a reunião, mas seu olhar se deteve nela por alguns segundos a mais. Ao saírem, Milena caminhava em silêncio pelo corredor quando ele a alcançou. "Bom trabalho." 2 palavras simples, mas que pareciam carregar um peso enorme. Ela parou, surpresa. "O senhor acabou de me elogiar?" Ele esboçou um meio sorriso. "Não se acostume. Só falei a verdade." Mesmo tentando manter o tom seco, havia algo leve em sua voz, quase irônico. Milena sentiu um nó se formar em seu peito. Não era apenas pelo elogio, mas pela maneira como ele havia defendido sua competência diante do conselho. Aquilo era novo, inesperado. Nos dias seguintes, os gestos continuaram. Luciano passou a perguntar sua opinião em reuniões menores, confiava a ela relatórios estratégicos, interrompia comentários depreciativos de outros executivos e, de forma sutil, mostrava respeito. Não era uma transformação total, mas cada atitude era como uma peça de um quebra-cabeça que ela nunca imaginou existir. Certa noite, quando o escritório já estava quase vazio, Milena ainda trabalhava em sua mesa. Estava tão concentrada que só percebeu a presença dele quando sentiu sua sombra. Ao erguer os olhos, viu Luciano parado, sem o paletó, a gravata frouxa. "Ainda aqui?" perguntou com um tom que soava mais como preocupação do que crítica. "Preciso terminar esses relatórios para amanhã." Ele se aproximou, apoiando-se na borda da mesa. "Você se cobra demais." "Eu só quero provar que sou boa no que faço." Ela não conseguia evitar que a voz soasse amarga. Luciano inclinou a cabeça, olhando-a nos olhos. "Você não precisa provar nada para mim." A frase caiu sobre ela como um choque. Não era a voz do chefe arrogante, era a voz de um homem. Milena não soube o que responder. Apenas desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Luciano permaneceu ali por alguns segundos, como se quisesse dizer mais, mas acabou se afastando. Naquela noite em casa, Milena não conseguiu dormir. Revivia a cena, o tom da voz dele, as palavras repetindo-se em sua mente. "Você não precisa provar nada para mim." Por que aquilo mexia tanto com ela? Por que, depois de tudo, uma simples frase era suficiente para desestabilizar suas defesas? No fundo, sabia a resposta. Luciano Almeida, o homem que sempre lhe parecera um tirano, começava a revelar um lado oculto. Um lado que ela nunca imaginou existir, e era justamente isso que a deixava em conflito. Porque quanto mais descobria esse lado humano, mais difícil ficava ignorar o que nascia dentro dela. Os dias seguintes correram como um rio turvo, aparentemente tranquilos na superfície, mas cheios de correntezas ocultas. Milena percebia cada vez mais nuances em Luciano. Ele ainda era exigente, ainda controlava com punho firme os negócios, mas a rigidez parecia perder espaço para gestos inesperados. Quando ela se atrasou por causa de um problema no transporte público, por exemplo, ele não a repreendeu. Apenas perguntou se estava bem. Foi tão inusitado que ela precisou de alguns segundos para acreditar que ouvira certo. Apesar disso, uma dúvida a corroía. O que havia por trás daquela transformação? Era possível que um homem tão frio tivesse, de repente, descoberto um lado humano? Ou havia algo mais profundo que explicava sua forma de agir? A resposta começou a surgir numa tarde chuvosa. Milena caminhava pelo corredor para entregar relatórios quando ouviu vozes elevadas atrás da porta do escritório de Luciano. Reconheceu a outra voz imediatamente. Era Roberto, irmão dele e diretor de uma das divisões do grupo.
Você não pode continuar assim, Luciano. A voz de Roberto ecoava com raiva. Esconde-se atrás desses relatórios como se fosse sua única vida. Desde que papai morreu, você vive trancado aqui, tentando controlar tudo e todos. Milena parou no corredor, imóvel. Nunca ouvira Luciano discutir com ninguém. Ele sempre mantinha o controle absoluto, mesmo em situações de crise. Não vou discutir isso com você agora, respondeu Luciano, a voz grave, mas carregada de tensão. A empresa precisa de estabilidade, e eu sou o único capaz de garantir isso. Estabilidade? Roberto riu sarcástico. Você chama de estabilidade esse jeito doentio de esmagar quem está perto de você? Isso não é controle, é medo. Houve um silêncio pesado, interrompido pelo barulho de uma porta batendo. Roberto saiu com o rosto vermelho e a respiração acelerada. Passou por Milena sem notar sua presença. Ela hesitou, mas antes que pudesse recuar, Luciano apareceu na porta. Seu olhar pousou nela, e por um instante parecia cansado, despido da autoridade habitual. Ouviu alguma coisa? Perguntou sem levantar a voz. Milena segurou firme os relatórios contra o peito. Eu ouvi, sim. Mas não era minha intenção. Ele ficou em silêncio, como se decidisse o que fazer. Depois suspirou e abriu a porta mais, fazendo um gesto para que ela entrasse. Dentro da sala, Luciano retirou o paletó, afrouxou a gravata e passou as mãos pelo rosto. Era outra imagem, muito diferente da figura impecável que mostrava ao mundo. Sentou-se na poltrona como se tivesse carregado peso demais por muito tempo. O que Roberto disse, começou ele, olhando para a janela coberta pela chuva, não está totalmente errado. Milena permaneceu de pé, sem saber se devia se aproximar. Desde que meu pai morreu, tudo caiu sobre mim. O império que ele construiu não podia ruir. Eu não podia demonstrar fraqueza. Então aprendi a ser implacável, a ser frio. Fez uma pausa longa, a voz embargada. Era a única forma de manter tudo de pé. As palavras o deixavam exposto de um jeito que Milena nunca imaginara. Pela primeira vez, ele não era o chefe arrogante, nem o milionário intocável. Era apenas um homem carregando dores que ninguém via. E nesse processo, o senhor acabou tratando as pessoas como peças substituíveis, disse Milena suavemente, mas sem deixar de ser firme. Ele a encarou e o olhar tinha algo raro, arrependimento. Eu sei, talvez tenha descontado em você a pressão que não sabia lidar. Você sempre esteve ali, sempre eficiente, e eu a pressionei até quase quebrar. Milena sentiu um aperto no peito. Quis dizer tantas coisas. O quanto havia chorado em silêncio, o quanto havia se sentido diminuída. Mas em vez disso apenas respirou fundo e respondeu. Palavras não mudam o que passou, Luciano. Mas pelo menos agora sei que há algo por trás da sua dureza. Ele inclinou a cabeça, como se aceitasse a reprimenda. Eu não quero que você vá embora porque, quando estou perto de você, lembro que ainda sou humano. E isso me assusta e me acalma ao mesmo tempo. O coração de Milena disparou. Era a primeira vez que ele admitia em voz alta que precisava dela não apenas como funcionária, mas como alguém que o mantinha conectado ao que havia de real. Ela desviou o olhar para os relatórios em suas mãos, tentando recuperar o controle. Eu não sei o que fazer com isso. Luciano se levantou, aproximando-se lentamente. Não havia arrogância em seus gestos, apenas sinceridade. Não precisa decidir agora. Só não vá embora. Ainda não. Milena engoliu em seco. Parte dela queria fugir, outra parte queria acreditar. E foi com essa contradição que deixou a sala, sentindo que havia descoberto o segredo que explicava muito do homem que a atormentara por tanto tempo. Mas no fundo, também sabia. A revelação não apagava a dor, apenas a tornava mais complexa. E talvez fosse justamente essa complexidade que a atraía tanto quanto a assustava. Nos dias que seguiram aquela revelação, Milena sentia que trabalhava em um novo ambiente, embora as paredes do grupo Almeida fossem as mesmas. O peso que a sufocava parecia menos denso, e isso não se devia ao fim da cobrança. Luciano continuava exigente, implacável em alguns momentos,
mas sim as pequenas mudanças que ele vinha demonstrando. Agora, entre uma ordem e outra, havia pausas. Entre as cobranças, surgiam agradecimentos. Era como se o homem que se escondia atrás da armadura começasse a permitir que algumas rachaduras aparecessem. No entanto, Milena não se enganava facilmente. Ainda se lembrava de cada lágrima engolida no silêncio da sua sala, de cada vez em que fora humilhada diante dos colegas. Era impossível esquecer. Por isso, a aproximação que Luciano tentava construir a deixava em conflito. Parte dela queria acreditar, outra parte ainda se erguia em defesa própria. A mudança ficou ainda mais clara numa tarde de sexta-feira. O expediente já estava esvaziando quando Milena percebeu que havia esquecido de almoçar, tão imersa estava em relatórios e planilhas. Quando ergueu os olhos, surpreendeu-se ao encontrar Luciano parado à sua frente, sem o paletó, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. "Você não saiu para comer nada hoje, não é?" perguntou sem acusação, apenas constatando. Milena piscou, confusa. "Eu estava ocupada. Precisava terminar isso." Ele deixou escapar um suspiro e colocou sobre a mesa uma pequena caixa de comida. "Pedi 2 refeições no restaurante da esquina. Achei que não faria mal dividir." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando a cena. Luciano Almeida, o mesmo homem que já a fizera chorar de exaustão, estava ali lhe oferecendo comida como se tivesse notado sua fome. "Obrigada", disse ainda desconfiada. Mas não precisava. Ele deu de ombros. "Não é questão de precisar, é questão de perceber o óbvio." Sentaram-se lado a lado em silêncio, comendo rapidamente. Milena não sabia se sentia gratidão, estranheza ou nervosismo. Mas havia algo naquele gesto simples que mexia com ela mais do que todos os elogios que já recebera. Nos dias seguintes, a aproximação ganhou novas formas. Luciano passou a chamá-la para opinar em decisões importantes, pedindo não apenas dados, mas também sua visão sobre pessoas e estratégias. Era como se buscasse nela não só competência, mas também equilíbrio. Uma noite, quando já passava das 10, Milena ainda trabalhava. O andar estava quase vazio, iluminado apenas pelas luzes brancas dos corredores. Luciano apareceu na porta da sua sala. Diferente do habitual, não entrou com passos firmes nem exigências na voz. Ficou apenas parado, observando-a por alguns segundos. "Você devia estar em casa", disse, com um tom que beirava a preocupação. "Preciso finalizar esses documentos." Ela não ergueu os olhos da tela. Ele entrou aproximando-se. "Está se matando por causa da empresa." Parou ao lado dela, apoiando uma das mãos na mesa. "E eu não quero isso." Milena ergueu os olhos, surpresa. O tom dele não era de crítica, mas de cuidado. "Desde quando se importa?" perguntou num misto de ironia e curiosidade. Luciano sustentou o olhar dela por alguns segundos. Depois, disse em voz baixa: "Desde que percebi que posso perder você." O coração dela disparou. Não sabia o que responder. Parte dela queria recuar, lembrando-se das feridas abertas, mas havia algo na sinceridade dele que a desarmava. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som da chuva batendo forte contra as janelas. Luciano caminhou até o vidro, observando a cidade iluminada por relâmpagos. "Sabe, às vezes penso que construí um castelo de vidro", disse, a voz grave, mas suave. "Belo por fora, mas frágil por dentro. Você foi a primeira a atravessar as paredes." Milena se aproximou devagar, sem tirar os olhos dele. "Talvez porque eu nunca tive medo de enxergar além." Ele se virou lentamente, os olhos fixos nos dela. Por um instante, a sala pareceu encolher, deixando apenas os dois ali, como se todo o resto tivesse desaparecido. Luciano deu um passo à frente e outro, até ficar a poucos centímetros de distância. O olhar dele não era mais de chefe, mas de homem. "E se eu disser que não quero que vá embora porque quero você ao meu lado?" perguntou a voz baixa, carregada de uma vulnerabilidade rara. Milena sentiu a respiração falhar. Aquela declaração era algo que nunca imaginara ouvir. Não de Luciano, não do homem que tantas vezes a fez se sentir pequena. "Eu não sei se consigo acreditar",
sussurrou. Ele ergueu a mão, hesitante, mas não a tocou. Então, me dê a chance de provar. Antes que pudesse responder, o telefone dele tocou, quebrando o momento. Luciano atendeu de imediato, retomando o tom frio e profissional, mas seus olhos permaneceram presos nos dela durante toda a ligação. Milena aproveitou para se afastar. Já está tarde, vou embora. Ele desligou e a acompanhou até a porta. Antes que ela saísse, murmurou: Não fuja de mim, Milena. Ela não respondeu. Caminhou pelo corredor com passos firmes, mas por dentro estava em tumulto. Sabia que havia atravessado uma linha invisível com Luciano. E a partir daquele momento, nada poderia voltar a ser como antes. O fim de semana chegou como um respiro, mas Milena não conseguiu descansar. Tentou se distrair com pequenas tarefas em casa, ligou a televisão, até saiu para caminhar. Mas em todos os momentos a lembrança voltava. Luciano parado diante dela, dizendo com aquela voz carregada de verdade que não queria perdê-la. A cada lembrança, o coração dela acelerava, e junto vinha a dúvida. Acreditar nele seria ingenuidade ou coragem? Na segunda-feira, ao entrar no prédio, Milena percebeu olhares curiosos. Alguns funcionários cochichavam, outros fingiam concentração. Desde a reunião em que pedira demissão e do comportamento diferente de Luciano, todos notavam que algo havia mudado entre eles. Ela respirou fundo e seguiu até sua sala, determinada a não se deixar abalar. Mas Luciano não a deixou manter a distância. Antes mesmo de se sentar, recebeu uma ligação direta dele. Preciso de você na sala de reuniões. Agora. Milena entrou com o coração acelerado, esperando encontrar diretores ou investidores. Mas a sala estava vazia. Apenas Luciano, de pé, olhando a cidade pela enorme janela de vidro. Quando ela entrou, ele se virou, e não havia frieza em seus olhos, apenas decisão. Precisamos conversar, disse ele. Ela cruzou os braços, erguendo o queixo. Se for para mais uma humilhação, pode poupar seu tempo. Não. A voz dele estava firme, mas não agressiva. Não quero falar como chefe. Quero falar como homem. Milena se manteve em silêncio, esperando. Eu sei que errei, continuou ele. Sei que te tratei mal, que usei você como válvula de escape para a pressão que eu mesmo não sabia administrar. Eu sei que você não tinha obrigação de aguentar nada disso. Mas a verdade é que se insisti para que não fosse embora, não foi apenas porque você é essencial para a empresa. Foi porque eu não suportava a ideia de perder você. Milena sentiu o coração acelerar, mas não deixou a voz tremer quando respondeu. Você acha que algumas palavras bonitas podem apagar anos de humilhação? Luciano, você destruiu minha confiança. Ele se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. Não quero apagar nada. Quero reconstruir. Quero mostrar todos os dias que posso ser diferente. Ela respirou fundo. As lembranças das ameaças e das noites de choro vinham como ondas. Mas também vinham os momentos recentes, o café partilhado, a defesa diante do conselho, a preocupação genuína, a confissão dolorosa sobre o pai. E se eu não acreditar? Perguntou num tom baixo. E se eu der uma chance e você me ferir de novo? Luciano ergueu a mão, hesitante, e pousou-a sobre a mesa entre eles, como quem oferece, mas sem forçar. Então será minha responsabilidade provar que não vou falhar. Você não me deve nada, Milena, mas eu devo a você a verdade. O silêncio se estendeu. Milena olhou para a mão dele, depois para os olhos, e viu ali algo que nunca vira antes: vulnerabilidade. Não a máscara, não o chefe milionário, mas um homem pedindo uma chance. O orgulho dela gritava que não deveria ceder, mas o coração dizia outra coisa. E pela primeira vez, ela permitiu que o coração fosse ouvido. Deu um passo à frente e com um suspiro pesado disse: se eu ficar, Luciano, não aceito menos do que respeito. Não aceito ser tratada como antes. Ele assentiu imediatamente, como se já tivesse decorado aquela promessa. Respeito, confiança e amor. É isso o que eu quero te dar. Milena ergueu os olhos, surpresa pela palavra que ele finalmente pronunciava sem medo. Amor. Ela sorriu, tímida, mas sincera. Então me mostre.
Luciano deu um passo à frente e, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo frágil, segurou a mão dela. Não foi um gesto de posse, mas de entrega. Milena sentiu uma onda de calor percorrer-lhe o corpo. As lágrimas vieram sem aviso, mas não eram de dor. Eram de alívio. Ele a puxou suavemente para perto e a envolveu nos braços. Não havia plateia, não havia testemunhas, apenas os dois. O abraço foi longo, silencioso, carregado de tudo o que palavras não poderiam dizer. E foi naquele espaço, que tantas vezes fora cenário de tensão e humilhação, que nasceu algo novo. A promessa de um recomeço. Milena encostou a cabeça no peito dele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Luciano afagou seus cabelos e murmurou: "Obrigado por não desistir de mim." Ela fechou os olhos, deixando-se ficar ali. Ainda havia feridas, ainda haveria desafios, mas sabia que, naquele momento, escolhia acreditar. O orgulho que a mantinha afastada cedia espaço a um sentimento mais forte. E, no fundo, ela entendia que talvez fosse esse o verdadeiro triunfo: amar sem perder a própria dignidade. Meses haviam se passado desde o dia em que Milena encarou Luciano de frente e exigiu respeito antes de aceitar qualquer possibilidade de aproximação. O tempo, que antes parecia arrastado no peso das humilhações, agora corria em um ritmo diferente. A vida dentro do grupo Almeida também já não era a mesma. Nos corredores, o clima havia mudado. Onde antes reinava silêncio sufocado e medo de errar, agora havia conversas, trocas de ideias, sorrisos discretos. Luciano ainda era exigente, ainda cobrava resultados. Isso fazia parte dele e nunca deixaria de fazer. Mas havia aprendido a dosar firmeza com reconhecimento. Funcionários que antes se encolhiam em reuniões, agora participavam, opinavam, sentiam-se parte de algo. Era como se a empresa tivesse respirado junto com ele. E Milena, mais do que ninguém, sentia os efeitos dessa transformação. Não era mais a secretária que vivia à beira das lágrimas, tampouco a mulher que carregava sozinha relatórios e responsabilidades alheias. Ocupava agora uma posição de destaque, envolvida nas decisões mais importantes do grupo. Sua voz tinha peso, e até os conselheiros passaram a ouvi-la com atenção. Mas as maiores mudanças estavam fora das planilhas e relatórios. Estavam no modo como ela e Luciano haviam aprendido a caminhar lado a lado. Numa noite de sexta-feira, após uma longa semana de reuniões, Milena saiu do escritório carregando uma pasta. O corredor já estava quase vazio quando Luciano apareceu, encostado à porta de sua sala, com as mangas da camisa dobradas e o paletó pendurado no braço. Ao vê-la, abriu um sorriso leve, algo que antes seria impensável. "Trabalhando até tarde de novo?" perguntou em tom mais brincalhão do que crítico. "Alguém tem que manter tudo em ordem", respondeu ela, sorrindo de volta. Ele se aproximou e tomou a pasta de suas mãos. "E esse alguém não precisa carregar o mundo sozinha. Vem, vou te levar para casa." Já não havia barreiras formais entre eles. Não era mais chefe e funcionária em choque, mas duas pessoas que haviam aprendido a se despir de orgulhos e medos. No carro, seguiram em silêncio por alguns minutos, até que Luciano quebrou o momento. "Você tem ideia do quanto mudou a minha vida?" disse, mantendo os olhos na estrada. "Antes eu só sabia viver para o trabalho. Achava que poder era nunca demonstrar fraqueza. Mas você me mostrou que eu estava errado." Milena o observou de perfil. Os traços firmes iluminados pela luz da rua. Sentiu um calor no peito. "Eu só mostrei que você também é humano, Luciano. O resto foi você quem decidiu mudar." Ele sorriu, desviando o olhar por um segundo para fitá-la. "Eu decidi porque não queria te perder." O coração dela acelerou. Ainda era difícil acreditar que aquele homem era o mesmo que um dia a fizera chorar de exaustão. Mas era. E, ao mesmo tempo, não era mais. Luciano havia aprendido que não precisava ser tirano para ser forte. Algumas semanas depois, estavam juntos em um jantar simples no apartamento dela. Nada de luxo, nada de pompa, apenas os dois, a mesa pequena e pratos de comida caseira.
Luciano, acostumado a restaurantes estrelados, parecia mais à vontade ali do que em qualquer sala de conselho. Engraçado, disse ele, rindo baixo. Eu achava que precisava de tapetes vermelhos e taças de cristal para me sentir no controle. Mas é aqui, com você, nesse apartamento pequeno e nessa mesa de madeira, que eu realmente me sinto completo. Milena sorriu, tocando a mão dele sobre a mesa. Porque aqui não tem plateia, Luciano. Aqui é só você. Ele segurou a mão dela com firmeza. E só você consegue me enxergar de verdade. Naquele instante, Milena entendeu que tudo o que haviam vivido, as dores, os confrontos, as palavras duras, tinha servido para os levar até ali. Não foi fácil, nem rápido. Foi um caminho tortuoso, cheio de espinhos, mas que, no fim, florescera em algo verdadeiro. Luciano a puxou para perto, abraçando-a. O abraço não era mais uma tentativa de controle, mas de entrega. Milena fechou os olhos e se permitiu sentir. A frase que um dia soara como uma sentença. Você não vai a lugar nenhum. Agora tinha um significado completamente diferente. Não era ordem, não era imposição. Era promessa. Promessa de que, a partir dali, eles caminhariam juntos, respeitando um ao outro, aprendendo um com o outro. Na manhã seguinte, Milena acordou com a luz suave entrando pela janela. Luciano ainda dormia ao seu lado, o semblante relaxado, tão distante do homem rígido que conhecera. Ela o observou em silêncio, com um sorriso leve. Pela primeira vez em anos, sentia-se em paz com sua escolha. Sabia que o futuro ainda traria desafios, discussões, momentos de dúvida. Mas também sabia que agora não enfrentaria nada sozinha. E enquanto acariciava de leve a mão dele, pensou consigo mesma. Aquele não era apenas o fim de uma batalha. Era o começo de uma nova história. Um novo recomeço. No fim, o que parecia apenas uma história de dor e resistência se transformou em um recomeço inesperado. Milena descobriu que não era a submissão que a mantinha em pé, mas a coragem de exigir respeito e dignidade. E Luciano aprendeu que o verdadeiro poder não estava em impor medo, mas em deixar-se tocar, em mostrar a fragilidade que sempre escondeu atrás da frieza. Juntos, perceberam que o amor não nasce da perfeição, mas da escolha diária de permanecer, mesmo quando seria mais fácil partir. Assim, o que começou com humilhações e ameaças deu lugar a um sentimento capaz de atravessar barreiras, desfazer orgulhos e transformar dois mundos opostos em um só. Milena e Luciano descobriram que o amor verdadeiro é aquele que resiste às quedas, que se fortalece nos erros e floresce quando duas almas decidem recomeçar lado a lado, não como chefe e funcionária, mas como iguais, prontos para escrever uma nova história, não de poder, mas de entrega. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.